Bom dia! Bom dia! Hoje o Globo Rural mostra criadores de suínos que transformam o esgoto dos rebanhos em fonte de renda. Eles usam o biodigestor, um equipamento que está se multiplicando pelo país. No estado do Paraná, você vai conhecer projetos que incentivam a produção de biogás. Grandes e pequenos produtores rurais estão investindo cada vez mais nessa energia sustentável, gerada a partir de dejetos de animais e lixo orgânico. Então está transformando o gás em energia, a gente recebe por isso. Veja aí as outras reportagens do programa de hoje. No Espírito Santo, vamos mostrar a colheita do café conilon. Em algumas lavouras, o trabalho está atrasado, porque falta mão de obra. Em Mato Grosso, começou a colheita do milho. Em São Paulo e Minas Gerais, maior região produtora de laranja do país, a seca afetou o desenvolvimento dos frutos. A área cultivada com trigo aqui no Rio Grande do Sul é maior esse ano. Em São Paulo, a gente fala sobre o jeito certo e a época ideal para podar o seu pé de amora preta. A Débora, do Distrito Federal, quer se livrar desses bichinhos que a gente vê voando nesse vídeo. Só que, olha, tá aí uma abelha bem valiosa. Nossa primeira reportagem é sobre trigo. O plantio começou no Rio Grande do Sul e os agricultores estão otimistas com a safra. O movimento das máquinas para o plantio de trigo nas lavouras do Rio Grande do Sul não era tão grande desde 2014. O estado deve ter a maior área plantada com o grão dos últimos 7 anos. O cultivo de trigo aqui no Rio Grande do Sul deve ocupar mais de 1 milhão de hectares nessa safra, um aumento na área plantada de 20% em relação ao ano passado. Hoje nós temos materiais com uma maior resistência a doenças, com uma ótima qualidade industrial e com um ótimo potencial produtivo. Isso traz uma maior liquidez e um maior lucro para a propriedade. Em Carazinho, na região norte do estado, o Leonardo Pinotti aumentou em 15% a área plantada. Ele está de olho no preço do grão, que está valorizado desde o ano passado. Se eu pensar em safra 2019-2020, a gente semeou pensando em obter o preço de R$40, R$45 a saca na colheita. E na hora de comercializar, a gente atingiu os patamares de R$80, R$85 a saca de trigo. O melhoramento genético do grão também ajuda a diminuir a dependência do trigo vindo de fora do país. Há quase 10 anos, os moinhos do Rio Grande do Sul chegaram a importar a metade do que usavam. Hoje, não passa de 15%. Os moinhos, de maneira geral, quando tem matéria de qualidade aqui no Brasil, principalmente nos grandes estados do Rio Grande do Sul e Paraná, fazem questão de comprar o trigo gaúcho em vez de se abastecer como tradicionalmente faziam com o trigo argentino. A previsão é de que o estado colha 3.300.000 toneladas, aumento de mais de 40% em relação à safra passada. Já em Mato Grosso é tempo de colheita do milho. O estado é o principal produtor do país e a safra deste ano deve ser menor. A falta de chuva atrasou os trabalhos na lavoura do Júnior em Diamantino, no médio norte de Mato Grosso. Por causa disso, o produtor ainda nem começou a colher. Nesta safra, ele reduziu 300 hectares da área de plantio, semeou em 2.300 hectares. Metade disso em março, fora do período considerado ideal. Tem milho agora do final do nosso milho que a gente não vai nem passar a máquina, porque não compensa, entendeu? Não produz, não paga nem o diesel. A estimativa é que a produção de milho no estado seja de 32 milhões de toneladas neste ano, quase 11% menor que a da safra passada. Entre os motivos está o atraso na colheita da soja, que fez o cereal ser plantado mais tarde. Para se ter uma ideia, nesta fazenda, a colheita do grão começou 20 dias depois do previsto. Foi um ano muito seco, né? Muito seco. A umidade realmente fez muita falta para nós durante todo o ciclo de cultivo, né?
O Gilson chegou a aumentar a área plantada em 33%. São 6 mil hectares. Apesar do maior investimento, a produtividade pode ser menor que a da safra anterior. Os milhos primeiros, em função do aumento de tecnologia aplicada, nós vamos ter um incremento de produtividade. Mas, consequentemente, os últimos, em função da falta de chuva, essa nós vamos ter um declínio, né? Então a média nossa deve permanecer ou perder até 20% nesse ano. Nos armazéns, o trabalho é para escoar a soja antes da chegada do milho. Esta cooperativa, que fica em Sorriso, no médio norte de Mato Grosso, tem capacidade para armazenar 120 mil toneladas de grãos. Atualmente, 30% dos silos ainda estão com soja. E o restante estamos terminando de embarcar em torno de 5 a 10 dias, limpar para aí poder receber o milho. E a saca de milho está bem valorizada em todo o Brasil. Veja nas notícias da semana. Em Mato Grosso do Sul, a saca de 60 quilos do milho acumula valorização de 130% em relação ao mês de junho do ano passado. O preço médio do cereal pago aos agricultores chegou a R$ 85,75. Os preços estão sendo sustentados pela valorização do dólar frente ao real e também pela forte demanda no mercado mundial. No Piauí está terminando a colheita da soja. O estado deve alcançar uma nova marca histórica, com um crescimento de mais de 12% na produção. O estado é hoje o terceiro maior produtor do grão no Nordeste. O faturamento das exportações do agro em maio foi o maior da história, 14 bilhões de dólares, um aumento de 34% na comparação com o mesmo mês do ano passado. O resultado está ligado à alta de quase 25% no preço dos produtos brasileiros vendidos no mercado externo. Segundo o Ministério da Agricultura, a forte demanda chinesa continua pressionando o valor dos grãos, como milho e soja. A seca no Centro-Sul também afetou a safra da laranja. Em São Paulo, muitos frutos ficaram pequenos. O pomar está carregado nesta fazenda de 1.600 hectares em Brotas, na região central de São Paulo. São mais de 740 mil pés de laranja. A colheita começa até o fim do mês. O tamanho ideal seria esse, mas muitos frutos estão assim, bem menores. Há 3 meses não cai uma chuva boa por aqui. O citricultor espera uma produção menor em relação ao ano passado. Está dando uma quebra mais ou menos de uns 15%, já estamos estimando. Mas toda essa quebra aí a gente não sabe como vai ficar mais para frente, porque se continuar com essa seca aí que já vem se alastrando há uns meses, talvez nem tenha desenvolvimento dos frutos futuros, né? Não tenha o que colher. A falta de chuva e as altas temperaturas afetaram o cultivo em várias fazendas de São Paulo e Minas Gerais, a região que mais produz laranja no país. E é fácil encontrar uma situação como essa aqui, ó. Em diversos pomares, os frutos foram atingidos pela seca e caíram. Por causa disso, o Fundo de Defesa da Citricultura, mantido por produtores e representantes da indústria de suco, estima uma safra 10% menor em relação à média histórica dos últimos 10 anos. Mais de 294 milhões de caixas devem ser produzidas. Na última década, a média anual por safra foi de 320 milhões de caixas de laranja. Nós tivemos um impacto muito forte, porque nós estamos vindo de 2 anos de seca intensa. Choveu 70%. Abaixo do normal, né? Isso também levou uma alta mortalidade de plantas, desencadeada pelas doenças e o efeito da seca. Nesta outra fazenda em Descalvado, o sistema de irrigação ajudou a reduzir parte das perdas. São 300 mil pés de laranja, mas muitos frutos caíram por causa do amarelão, doença que ataca os pomares, também conhecida como greening. O citricultor espera colher 700 mil caixas de 40 quilos nesta safra. Uma queda de 7% em relação ao ano passado. Com a oferta menor, o preço deve melhorar. Aqui que a gente tem contrato, deve ficar em torno de R$ 28,00, tomando como base o câmbio atual, né? E quem não tem contrato, ou seja, o preço do dia, né, é possível que tenha um valor mais alto do que a maioria dos contratos, podendo chegar aí a R$ 30,00. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o país deve colher 105 milhões de caixas de laranja, queda de quase 14% na comparação com a safra passada. A dúvida de uma telespectadora, a Rosesley Moro, de São Roque de Minas, quer saber como se faz o cultivo do mangarito. Você sabe o que é isso? Olha aqui, ó. O mangarito parece com uma batatinha.
E essa cartilha aqui da EPAMIG, Empresa de Pesquisa e Extensão Rural de Minas, traz dicas para quem quer começar o plantio e também para aproveitar o alimento em receitas. Você pode baixar o material de graça no nosso site g1.com.br/Globo Rural. No próximo bloco, a poda do pé de amora preta. Em São Paulo, a gente fala sobre uma abelha valiosa e que dá um mel bem saboroso. É a borá. E a colheita do café Conilon no Espírito Santo. Estamos de volta com as suas dúvidas para falar de amora. A Simone de Almeida, de Barra do Chapéu, cultiva a amora preta e diz o seguinte: podei a amoreira rente ao chão e a produção atrasou. Qual é a forma correta de fazer a poda? A repórter Mariana Fontes foi a São Bento do Sapucaí, São Paulo, buscar a resposta. Esse sítio, na Serra da Mantiqueira, tem muita fruta de clima mais frio. Uma delas é a amora preta. Essa aí, maiorzinha, diferente daquela amora pequena que dá em árvore. Com a amora preta de sobra, eles fazem suco, geleia. Mas para a amoreira dar tanto fruto, tem que ter poda, porque cada ramo só produz uma vez. Nessa fazenda, são mais de 15 variedades de amora. Para as mais cheias, vigorosas, como a Xingu, eles preferem a poda drástica. A mesma que você fez, Simone. Arranca quase tudo. Corta a uns 10 centímetros do chão para brotar de novo. Mas não é só isso. Simone, o Rodrigo Veraldi, que é agrônomo e dono aqui do sítio, diz que não adianta nada podar do jeito certo e esquecer de olhar o calendário, né, Rodrigo? É verdade, Mari. A gente tem que estar atento ao ciclo da planta. Ela produz entre outubro e dezembro. Portanto, é importante ser feita a poda drástica logo após a produção, em meados de janeiro. Não deve passar disso. Provavelmente a Simone perdeu o tempo certo, então. Podou tarde e ela não cresceu o suficiente para criar uma estrutura produtiva antes do inverno. Simone, o Rodrigo diz que é melhor você deixar a planta quietinha como tá. Aí, no próximo verão, você poda e começa um ciclo novo. Agora, podou, acabou ou tem mais algum manejo? É importante que seja feito também um manejo nutricional. Seja ele orgânico ou convencional, a adição de compostos à base de nitrogênio. A poda drástica é prática, economiza mão de obra. Mas para áreas de plantio pequenas ou para variedades menos vigorosas que crescem devagar, o Rodrigo recomenda a poda seletiva. Nesse manejo, você deixa os ramos que têm brotinho novo e corta só aqueles com flores secas que já produziram. Esse outro tipo de poda também tem a época ideal? Ela pode ser feita até mais tarde. É claro que quanto antes você fizer, depois da produção, é melhor, porque você libera espaço para as hastes que ainda não produziram crescer e desenvolver mais. Aí dá para Simone fazer geleia, suco? Aí sim, ela vai ter amora para dar e vender. As ramas cortadas da amoreira podem ser trituradas e aproveitadas como composto orgânico. E uma dica, deixe o composto fermentar bem. É que o calor da fermentação ajuda a eliminar possíveis pragas e doenças do material. Agora veja a foto que a Graziela Meirelles, de Capela Nova, Minas Gerais, mandou pra gente. O que tem aqui? Esse ganso na frente é um macho que ela chama de Brad Pitt. E a que está atrás é a fêmea, a Angelina Jolie. Acontece que o macho está chocando ovos junto com a fêmea. E ela pergunta se isso é normal. Segundo o nosso consultor, o veterinário Henrique Ortolani, isso é bem raro. Normalmente, o macho só cuida dos ovos quando a gansa sai do ninho para se alimentar ou quando ela morre. Mas não é comum ele assumir o papel de mãe. A Débora, do Distrito Federal, tem uma composteira caseira para decompor restos de comida e fazer adubo. Só que a caixa foi invadida por uns bichinhos. Olha só. São como se fossem uns maribondinhos pretos, pequenininhos. Eu já fiz de tudo para acabar com eles, mas eu faço, eles voltam, eu faço, eles voltam. Um enxame insistente. Para saber o que é, a gente buscou a ajuda da Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariúna, São Paulo. Aqui eles têm estudos sobre abelhas.
A identificação é mesmo difícil para quem não conhece, mas o Cristiano, que é especialista, bateu o olho no vídeo e já sabe que bichinho que é, né, Cristiano? Que bicho que é? É a borá, que faz parte da fauna nativa brasileira de abelhas sem ferrão, e é fácil identificá-la pelo jeitão dela voar, com o abdômen para cima, um abdômen meio reto. Então essa é uma característica única dela, já dá para saber que é essa espécie. Ela é parecida com outra espécie bem comum, essa aqui, a jataí. A diferença entre elas é o tamanho. A borá é bem maior, por isso tem gente que conhece como jataizão. Se ela não tem ferrão, por que você pediu para a gente colocar essa roupa de proteção, Cristiano? Apesar de não ter ferrão, elas têm os métodos próprios de defesa. Então elas enrolam no cabelo, mordiscam a pele da gente com as mandíbulas, então incomoda. Não causa nenhum mal para a gente, não vai causar alergia, não tem nenhum risco para a nossa saúde, mas incomoda bastante essas abelhas mordiscando a pele da gente. A roupa é uma precaução só para quando se vai mexer na colmeia, para tirar o mel, por exemplo. A casa delas é quase uma escultura. Aqui a gente tem a cria, então cada bolinha dessa é onde vai nascer uma abelha. Na periferia e nos cantos é onde a gente tem o própolis que ela usa para fechar a colmeia. E nesse outro cantinho, o mel. Assim como outras abelhas sem ferrão, a borá deposita comida em potes de cera. É lindo, lindo. Na natureza, ela monta essas estruturas todas em buracos, como ocos de árvore. E o que aconteceu para ela escolher a caixa de compostagem ali da Débora para morar? O oco, a cavidade, é um recurso raro na natureza. O que elas encontraram ali na composteira foi uma cavidade propícia para ela construir o seu ninho. Já que ela quer se livrar dessa abelha, como é que ela faz? Bom, ela tem duas alternativas. Uma, colocar uma caixa vazia de madeira próximo à composteira, que essa caixa vai atrair o enxame e ao invés de entrar na composteira, ela pode entrar dentro da caixa. A outra solução é limpar bem a composteira com álcool, para tirar todo o resíduo de própolis que as abelhas que tentaram entrar ali anteriormente deixaram. Quando tem própolis ali, elas vão voltar. Vão voltar, porque o cheiro do própolis é muito atrativo para elas. Você também tem a opção de adotar as abelhas, Débora. Como elas não têm ferrão, podem sim ser criadas em casa. E é uma abelha, inclusive, com um grande valor de mercado. Uma colmeia vale entre 300 e 400 reais. Preço alto por conta disso aqui. Que ela produz um mel peculiar, um mel bem diferente. Posso provar então, Cristiano? Com licença. Nossa, é uma delícia. E ele não é doce. Ele tem até uma coisa meio cítrica, talvez. Meio cítrica e meio salgadinha. Não é tão doce quanto o mel convencional. Débora, se eu fosse você, eu deixava essas abelhas por aí, viu? Se você quiser coletar o mel, é importante colocar na geladeira. Isso porque o mel de abelha sem ferrão tem mais água e corre risco de fermentar, o que altera o sabor do produto. E sempre deixe mel suficiente na caixa para as abelhas. Participe você também no Globo Rural. Mande a sua pergunta. Pode ser pelo nosso número de WhatsApp, pelo nosso site ou pelo CEP exclusivo do Globo Rural. É só colocar esse CEP aqui no envelope. 04583-905. No Espírito Santo, os produtores de café Conilon vão colher uma safra maior neste ano. O problema é que está faltando mão de obra para fazer a colheita. Pés carregados, café graúdo, bonito. Esta é a primeira produção desta lavoura que fica em Marilândia, na região noroeste do Espírito Santo. Por isso a expectativa é de safra boa. Mas com 80% dos grãos maduros é preciso pressa para colher o café. Só que o ritmo é lento porque faltam mãos para arrancar os grãos do pé. Na safra passada foram contratados 12 trabalhadores, alguns da região e outros de Minas Gerais. Mas neste ano está difícil encontrar mão de obra. Essa dificuldade aí da mão de obra, essa pandemia aí que veio para atrapalhar em tudo, né? Eu creio que está uns 20 dias já atrasado em relação aos outros anos de colheita, né? De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPER, a falta de mão de obra já prejudica a colheita do café Conilon no Espírito Santo. Alguns grãos também podem ser atacados pela broca, que é um problema. E também o seguinte, aquele grão maduro passa a ficar murcho se secando. Então você vai ter grãos quase passando. E se houver chuvas nesse período, há uma queda no fruto no chão. O INCAPER prevê uma safra de mais de 10 milhões de sacas de café Conilon, 13% mais que no ano passado.
O aumento se deve à renovação das lavouras, aos investimentos em tecnologia e aos tratos culturais bem feitos. Este também era o cenário previsto para essa outra propriedade. A lavoura até produziu mais neste ano. Só que pés carregados, pelo menos nesta lavoura, não são sinônimo de safra boa. Isso porque as chuvas foram mal distribuídas durante o período da florada. E com isso os grãos se desenvolveram de forma diferente. O que a gente consegue perceber claramente só de olhar para os pés de café. Aqui, por exemplo, no mesmo galho, nós temos grãos já maduros no ponto de colheita, enquanto outros estão completamente verdes. E colher o café nesse ponto aqui é prejuízo para o produtor. O Romeu explica que o café mais verde ainda não está formado. Quando você joga um secador, ele vira tudo aquela mochibinha. Quando você aperta ele, tá tudo pocando, o tal da bombinha que eles falam, ó. Você tá vendo? Como é que você seca o café? Agora aqui não, aqui você já vai para cima, na beira da roseta maior, aonde ele já tá granado, tá vendo? Aí já tava bom esse aqui. Nós não fazemos coleta seletiva, a coleta é inteira. Então quando a gente faz essa coleta com os grãos maduros e verdes, automaticamente há uma perda daquele verde, além do prejuízo, a má qualidade de alguns frutos. E o prejuízo fica evidente na hora de beneficiar o café, porque os grãos colhidos mais verdes não rendem como deveriam. Eu gastava 4 sacos maduros, dava uma saca. Hoje eu estou gastando de 4,5 a 5 sacos maduros para dar uma saca de café pilada. A produção de café Conilon no país deve passar de 15 milhões de sacas, segundo a Conab. Agora, os preços do boi gordo pelo país. Na sexta-feira, em Rolim de Moura, Rondônia, a arroba foi negociada a R$ 298. Sertãozinho, São Paulo, 310, o mesmo preço de Arapongas, Paraná. A média CPEA fechou na sexta-feira em R$ 320,90, uma alta de 0,5% na semana. Confira outros destaques do campo na semana. A área desmatada na Amazônia em maio foi a maior para o mês nos últimos 10 anos. De acordo com o Amazon, que monitora a região por satélite, foram derrubados mais de 1.100 quilômetros quadrados de floresta, número 70% maior que o registrado em maio do ano passado. Mais da metade da devastação ocorreu nos estados do Pará, Amazonas e Mato Grosso. Em Santa Catarina, agricultores estão gastando mais para produzir cebola. No município de Lebon Regis, que se destaca pelo cultivo, o preço dos fertilizantes subiu 27%, a maior alta em 2 anos. Os produtores catarinenses de tomate também sentem os impactos. Em São Paulo, os produtores de ovos estão felizes com os preços. A caixa com 30 dúzias de ovos brancos está sendo vendida por R$ 121, quase 5% a mais do que há um ano. A alta nos valores é resultado do aumento do consumo. Além disso, nesta época do ano, com o frio, a produção das granjas também diminui. Olha só esse flagrante no Pantanal de Mato Grosso do Sul. 2 fêmeas de onça-pintada brigando. O registro foi feito pelo biólogo Eduardo Fragoso. Ele explicou que uma delas está tentando expulsar a outra do território para proteger o filhote. E veja a seguir. No Paraná, o uso de dejetos animais para gerar energia elétrica. Além de abastecer o sítio, os criadores lucram com a venda da energia e reduzem a poluição do meio ambiente. Produtores do Paraná estão transformando dejetos de animais em energia. Eles adotaram o biodigestor. O equipamento vem se multiplicando pelo campo. Só no último ano, a energia dos biodigestores cresceu 23% em todo o país. Veja na reportagem do Edson Ferraz, com imagens do David Faria. Esse é o ritmo do chamamé. Pelo som, já dá para perceber que estamos na região sul do Brasil. Precisamente no oeste do Paraná, fronteira com Paraguai e Argentina. Região guardiã das Cataratas do Iguaçu. Dona também, junto com o Paraguai, da 2ª maior usina hidrelétrica do mundo, a binacional Itaipu. É dessa terra que sai ainda parte da produção agrícola e pecuária do país.
As lavouras de soja, milho e granjas de porcos e aves dominam o cenário por aqui. A região também é pioneira na produção de biogás. Ele é importante porque transforma o lixo orgânico e dejetos de animais em energia limpa e sustentável. Veja, nessa granja, porcos rosados, brincalhões. Olhando assim, as fezes e o xixi não parecem ser problema. Mas multiplique esses dejetos por milhões. Aqui no oeste do Paraná, são mais de 4 milhões de suínos. O resultado é uma enxurrada de estrume e urina. Material poluente, jogado ao ar livre, gera gases como o metano e o dióxido de carbono, prejudiciais à atmosfera, que contribuem para o aquecimento global. E tudo isso bem perto do lago de Itaipu. A qualidade da água é fundamental para a manutenção da hidrelétrica de Itaipu. Por isso, há mais de 10 anos, existe a preocupação com a expansão da suinocultura próximo aos rios que abastecem a represa. Foi aí que surgiu o projeto de biodigestores. A meta é evitar que os dejetos produzidos pelas granjas poluam essas águas. É que o dejeto contribui para o aumento do lodo e do aguapé, o que prejudica a passagem da água pelas turbinas. O projeto garantiu que as granjas da região dessem destino correto aos dejetos dos animais. Tudo isso graças a esse equipamento biodigestor. Se trata de um reservatório coberto com lona. O tanque que recebe os dejetos tem paredes revestidas com concreto ou lona mesmo. O tamanho e a profundidade variam de acordo com o lugar e o volume de dejetos de cada criação. As fezes e a urina dos porcos entram no tanque. Esse material vai se deslocando bem devagar até sair do outro lado. Durante o percurso, que dura entre 20 e 30 dias, ocorre o tratamento desses dejetos, que se tornam muito menos poluentes, reduzindo em 90% a emissão de gases que contribuem para o efeito estufa. No final do processo, temos 2 produtos ecológicos, o biogás e o biofertilizante. No caso do biogás, ele se forma com a ação das bactérias. Elas consomem o material orgânico dos dejetos, liberando gás. Por isso a lona fica assim, esticada. Conforme há a formação de gás, ela infla. Olha só, parece um balão. O biogás é rico em metano, que é inflamável, e usado como combustível em motores que produzem eletricidade. Já o resíduo final dos biodigestores é armazenado e serve como biofertilizante, um adubo natural para o campo. A história da Granja São Pedro, por exemplo, representa a evolução do biogás no Paraná. A granja de 250 hectares fica em São Miguel do Iguaçu. Foi uma das primeiras a ganhar dinheiro com a energia gerada pelo sistema de biodigestores, como mostrou o repórter Vico Iazzi em 2011. O biogás alimenta a mini usina da granja. Com isso, o produtor zerou a conta de luz e ainda começou a receber todo mês um valor próximo a R$ 2.500 com a venda de eletricidade. 10 anos depois, a família ainda gera energia limpa. Seu José, a esposa Eliane e os filhos Pedro e Fernanda estão firmes no projeto de uma propriedade cada vez mais sustentável. O produtor rural não quer prejudicar o meio ambiente, porque ele depende do meio ambiente. Ele não quer degradar para ficar sem água na sua propriedade, por exemplo. Na propriedade, tudo é interligado. Os dejetos da granja de cerca de 5 mil porcos correm por gravidade nessa tubulação direto para o biodigestor. O biodigestor gera biogás, que alimenta a mini usina, que por sua vez abastece com energia toda a granja. O excedente ainda vai para a concessionária. De 2011 para cá, a forma de comercialização da eletricidade mudou. Antes, a companhia de energia pagava em dinheiro. Agora, remunera o produtor rural com créditos que podem ser usados para abater o valor da conta de energia de outros imóveis escolhidos pela família.
Eu não tenho a visão de crescer enormemente em volume, mas simplesmente ser mais eficiente naquilo que faz. E não só ser melhor na questão financeira, mas ser melhor para o meu dia a dia, para o dia a dia das pessoas que trabalham comigo. O biofertilizante produzido também com biodigestor é usado na granja para irrigar a pastagem, onde o seu José mantém um rebanho de gado de corte. Essas pastagens que a gente está olhando aqui hoje não usa nenhum adubo químico. No passado era pastagem degradada, só com o uso do biofertilizante essas pastagens recuperaram. Nos 3 meses antes do abate, os animais são confinados para ganhar peso mais rápido. Aqui, o piso é de concreto em desnível para que as fezes e a urina dos bois sejam drenados para o biodigestor, igual acontece com os porcos. E tem mais projeto. Com a própria energia, a granja vai alimentar uma microrrede local. Vai funcionar assim. Um grupo com 4 propriedades faz um acordo com a granja e a concessionária de energia do Paraná. Aproveitando a mesma rede elétrica já existente, cria uma chave automática. Quando cair a energia oferecida pela concessionária, esse grupo de produtores rurais vai ser abastecido com a eletricidade da granja. Isso garante energia permanente aos produtores. Essa energia oferecida à microrrede também deverá ser paga ao produtor com créditos da concessionária. Os produtores passam a ter mais segurança energética. E isso também para a concessionária tem efeito positivo, porque reduz a necessidade de investir naquela região. Ele é bom para a concessionária, ele é bom para o produtor, ele é bom para os vizinhos deles. O Felipe é engenheiro ambiental e coordenador do projeto na granja. Essa tecnologia ela é pioneira no Brasil. Com biogás, a gente desconhece experiências com ela no mundo. A grande maioria dos produtores de proteína animal tem possibilidade de incrementar a renda a partir do biogás. Então eles passarem a produzir não só carne, mas também produzir energia. Hoje a granja produz energia suficiente para abastecer 170 residências. Para chegar nesse nível de tecnologia, foram investidos nos últimos anos mais de R$1,5 milhão de reais. Parte desse dinheiro veio do bolso da família, outra parte de parcerias público-privadas. Eu e Eliane, quando casamos, nós não tínhamos nem um local para morar. E a gente toda noite quase a gente sentava na varanda e falava, o dia que a gente conseguir comprar um pedacinho de terra para nós, a gente vai estar bem feliz, Então tudo aquilo que a gente faz com dedicação, trabalho, carinho, a consequência disso a gente colhe bons frutos. No próximo bloco você vai conhecer o Instituto de Pesquisa que está por trás de todos esses projetos. E ainda, uma cidade que é iluminada com energia gerada a partir do biogás. Todos os anos, bois, aves e porcos produzem mais de 200 milhões de toneladas de dejetos no Brasil. E essa montanha de esterco pode virar energia elétrica com os biodigestores. Na segunda parte da nossa reportagem sobre o biogás, você vai conhecer um empresário que passou a criar porcos só para usar a energia do biogás em sua fábrica. E uma cidade iluminada pela energia do biogás. Esta é uma verdadeira fábrica de leitões. São pelo menos 12 por hora, quase 2.000 por semana. Estamos em Palotina, no oeste do Paraná. A Granja Maternidade pertence a uma das maiores cooperativas do país. Os leitões são distribuídos para 129 produtores rurais que fazem a recria e a engorda. Ano passado, a cooperativa investiu mais de R$1,5 milhão de reais nesse sistema de biodigestores e melhorou a qualidade de vida de quem trabalha aqui. O cheiro do dejeto reduz drasticamente com a implantação do sistema de biodigestão. Com isso, a granja zerou a conta de energia.
Hoje a gente tem uma potência instalada aqui de 160 kW, isso é equivalente a cerca de 400 residências. Hoje a economia mensal aqui gera em torno de 20 a 25 mil reais. Economia que ajuda a cooperativa a pagar o investimento que foi feito. A expectativa é quitar o empréstimo em 7 anos. Energias renováveis hoje é uma necessidade quando se fala em sustentabilidade ambiental, econômica e social. Exemplos como esse estão por todo o oeste do Paraná. O estado é hoje um dos maiores produtores de biogás do país e conta até com um instituto de pesquisa voltado só para energias limpas e renováveis, o Cibiogás. Essa é a nossa missão, é transformar realmente um passivo ambiental num ativo econômico e energético no país. O Cibiogás foi criado há 8 anos e funciona no Parque da Hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu. Essa usina serve de laboratório para os estudos. Os restos de comida do refeitório dos funcionários da hidrelétrica abastecem os biodigestores. O que a gente tem que separar aqui? Tudo que não for orgânico? Aqui, ó, um copinho de plástico. Eles também transformam o biogás em biometano, gás que alimenta motores de carros adaptados. Este posto abastece parte da frota de Itaipu. Se eu for comparar com a gasolina, a gente está falando de uma economia de 40% por quilômetro rodado. A prefeitura poderia usar o biogás produzido em aterros sanitários para abastecer veículos do transporte público, caminhões da coleta de resíduos ou veículos leves facilmente com esse gás. Andamos em um desses carros. O torque é o mesmo, em momento algum a gente percebe alguma diferença. Os laboratórios do Cibiogás atendem a projetos de todo o país. Aqui são onde nós tomamos as primeiras medições para saber qual é o potencial de produção de biogás que as amostras, que os dejetos têm, inclusive para tomar a decisão se o projeto é viável ou não. É o que faz esse equipamento. A amostra, ou seja, o lixo orgânico ou dejeto de animal, é colocado na base desse tubo e mergulhado em água para simular o trabalho do biodigestor. O biogás gerado invade o tubo pela parte superior e vai expulsando o líquido rosa. Então, conforme mais baixa estiver essa coluna do líquido, é porque mais gás esta amostra produziu. Com esses dados, o pesquisador consegue dizer para o produtor rural qual a quantidade de material orgânico é necessária para que a implantação do biodigestor seja viável economicamente. É o que de fato nós queremos saber. Qual que é a energia que essa amostra pode produzir. Pesquisa que já contribuiu com comunidades rurais até de outro continente. O meu objetivo da chegada cá em Brasil é exatamente para tentar ver se posso conseguir uma tecnologia sustentável para ver se posso ajudar aquelas comunidades vulneráveis. Bashir é pequeno agricultor de Moçambique, na África. Em 2015, ele visitou o Cibiogás para aprender como montar um biodigestor caseiro. Essa era a oportunidade que ele enxergava lá para a comunidade dele de mudar a realidade daquelas pessoas. O produtor africano implantou o projeto na região onde ele mora, em Moçambique. O biogás substituiu a madeira que era usada para cozinhar. Com isso, acabou a fumaça e boa parte das doenças respiratórias da comunidade. Então, esses todos os males precisamos de colmatar. E para colmatar essas, precisamos de tecnologias sustentáveis. Eu acredito que por meio do meu trabalho, talvez seja uma das únicas formas que algumas pessoas podem ter de ter acesso à energia elétrica. Visitamos mais um projeto pioneiro do Cibiogás, uma iniciativa que beneficia pequenos produtores rurais e os moradores do município de Entre Rios do Oeste. O foco dado ao município foi o biogás, pela quantidade de suínos que nós temos e pelo grande potencial de dejeto gerado no nosso município. Olha, pode soar estranho, mas Entre Rios do Oeste tem mais porco do que gente. São quase 5 mil habitantes e cerca de 300 mil cabeças de suíno. Por isso, o município foi escolhido para esse projeto, que é único no país. Funciona assim:
O Cibiogás reuniu 18 pequenas granjas, instalaram biodigestores em cada uma e criaram um sistema de gasoduto subterrâneo ligando os sítios. Próximo de cada propriedade que fornece biogás tem uma caixa como essa. Aqui dá pra gente ver um pouquinho da rede coletora. Tem esse tubo aqui, que é o principal, e esse outro menor, que é por onde o biogás produzido nesse sítio aqui atrás chega até o sistema principal. Essa rede coletora, ela possui hoje 20,6 quilômetros e é feita uma medição em cada uma das propriedades da quantidade de biogás injetada nessa rede. O biogás é bombeado pela tubulação até a usina e transformado em eletricidade. Isso facilita que pequenos produtores consigam participar de projetos que produzem o biogás. A energia é passada para a concessionária, que abastece a rede elétrica do Paraná e gera créditos para abater na conta de energia elétrica da Prefeitura de Entre Rios do Oeste. Uma economia para o município de quase R$70 mil por mês. Dá para dizer, por exemplo, que 60 dos 90 prédios públicos são abastecidos com energia gerada a partir do biogás. São escolas, creches, o campo de futebol e, à noite, toda a iluminação das ruas. Imaginava que cocô e xixi de porco podia virar energia ou não? Quando falavam, não acreditavam, mas agora eu acredito. Para nós é uma alegria a gente ser pioneira nessa energia renovável. Os 18 produtores rurais que fornecem biogás recebem 28 centavos por metro cúbico injetado na rede. Com isso, passaram a ter uma renda mensal extra. Nós estamos falando aí de valores que giram em torno de 500, 900 reais até 2.000, 3.000 reais, dependendo da quantidade de biogás produzido na propriedade. Ademir Escher é um desses produtores. No sítio de 4 hectares, ele mantém 1.200 porcos. Hoje recebe uma média de R$ 1.400 por mês com a venda do biogás. O senhor investiu quanto? Na faixa de 85 mil. Ela se paga em 9 anos, né? Mas pelo que está produzindo aí, no máximo em 7 anos ela se paga. Seu Ademir também passou a usar o biofertilizante para adubar a plantação de capim para a produção de feno. Com a renda extra, sobrou dinheiro para construir uma casa nova para a família. E está feliz com a casa agora? Agora eu vejo que ela ficou um pouco grande demais. Dá bastante manutenção, né? O casal fez questão de que a nova moradia também fosse abastecida com energia limpa. Só que desta vez ele usou placas solares. Quando a gente pode fazer alguma coisa que agride menos o ambiente, a gente sempre tem que trabalhar nesse caminho, né? Perto dali conhecemos Claudinei Sten, presidente da Associação de Produtores de Biogás da região. Todos os produtores estão contentes. Quando foi feito todos os estudos em cima do projeto, foi colocado a capacidade de cada granja na produção também. E a maioria dos produtores já está produzindo muito mais do que foi calculado naquela época. Na granja, além do dinheiro pelo biogás, também aproveita o biofertilizante, só que aqui para adubar a soja. Ele contribui nos minerais do solo. Não preciso comprar tanto adubo químico, pois o meu biofertilizante eu produzo mesmo, né? O presidente da associação acredita ainda que houve valorização das terras com o projeto. A minha área, assim, sem a instalação da granja, todo o sistema instalado, está variando em torno de uns 300 mil, né? E com a instalação ela vai para uns 500 mil tranquilo. Sucesso no campo e também na cidade. O biogás tem se mostrado tão rentável que já tem empresário do ramo da construção civil que virou produtor rural só para economizar com energia. Essa é a história do seu Romário, dono de uma olaria no município. Aqui são fabricadas por mês 6.000 peças de cerâmica. Máquinas modernas, automatizadas, que consomem muita energia. Foi a partir daí que ele teve a ideia de criar porcos para gerar eletricidade com o biogás e assim diminuiu a conta de energia em R$30 mil por mês. Estamos hoje em torno de 50% da nossa energia vem do biogás. Quem sabe chegar em 100% da nossa energia através do biogás.
Energia limpa e, segundo o empresário, de qualidade. Boa energia que a gente tem, não tem queda, não tem oscilação, né? E como as máquinas tem bastante sensor, e não pode ter falha, né? E é assim que essa região dá exemplo de que com investimento na ciência e em tecnologia é possível reduzir a emissão de poluentes, gerar energia sustentável e ainda ganhar dinheiro. Mesmo com tantos projetos novos, atualmente o biogás gera apenas 2% da energia elétrica do Brasil. Ou seja, essa tecnologia ainda pode crescer bastante por aqui. Um bom dia para você. Bom domingo e até a semana que vem. Fly.